A Comeco tem a missão de oferecer produtos modernos capazes de levar mais simplicidade e conforto ao dia a dia das pessoas. Para que essa proposta seja realizada, precisamos contar com uma equipe forte e que tem interesse em fazer sempre o melhor. Essa videoaula é uma ferramenta desenvolvida para esta ação, pois fornecerá aos nossos credenciados um conteúdo técnico profissional que o capacitará ao atendimento de nossos clientes. Muito obrigado em fazer parte da nossa equipe. Para a instalação dos aquecedores de passagem a gás Comeco, ressaltamos que os seguintes fatores são importantes: a escolha do local onde ficará o aquecedor, montagem do sistema de chaminé, alimentação de água e distribuição de água quente, fornecimento de gás, verificações finais na instalação e explicações ao cliente. E ainda um capítulo extra sobre conceitos básicos e dimensionamento de aquecedores a gás. A escolha do local onde será instalado o aquecedor deve levar em conta alguns dados: a distância entre o aquecedor e os pontos de consumo. Quanto mais perto o aquecedor estiver dos pontos de consumo, melhor será sua eficiência, pois haverá menor perda de calor na tubulação. O tempo de chegada da água quente até os pontos de consumo será menor, e menor será a perda de pressão no percurso. O aquecedor deve ser instalado em local de fácil acesso para manutenção, nunca em porões e forros, a uma altura em relação ao piso, onde seja possível ser instalado o sistema de chaminé com folga. Se o aquecedor for instalado numa parede exposta ao tempo, deve ser obrigatoriamente protegido contra chuva e ventos, e é obrigatório utilizar um sistema simples de chaminé vertical com no mínimo 60 cm de altura entre o aquecedor e o terminal chapéu chinês. O sistema de chaminé aumenta a vida útil do aquecedor, pois propicia uma melhor exaustão. O local a ser escolhido deve oferecer condições de receber as tubulações, sejam embutidas ou não, de alimentação de água, distribuição de água quente e gás combustível. Caso o aparelho seja de exaustão forçada, é necessário ter no local uma tomada 127 ou 220 volts, distante 15 cm da lateral do aparelho. No local de instalação, é necessário atender, na maioria das vezes, necessidades de ventilações permanentes e, para isso, é necessário nos orientarmos pela NBR 13103. A NBR 13103 é a norma que determina como os ambientes devem ser preparados para receber os aquecedores a gás e como devem ser montados os sistemas de chaminés de acordo com o tipo de exaustão do aparelho. A NBR 13103 deve ser entendida e aplicada em todos os seus aspectos por questões de segurança. Nos manuais do usuário Comeco, você encontrará orientações sobre as ventilações permanentes e montagem do sistema de chaminé. Os aquecedores de exaustão natural, segundo a NBR 13103, são aqueles que, por meio de um defletor, mais o sistema de chaminé, conduzem os gases resultantes da queima de maneira natural para um ambiente externo. Atenção, senhores técnicos! Aquecedores de exaustão natural não podem ser instalados em banheiros e quartos. Nesses casos, o aquecedor fluxo balanceado é o aparelho indicado, como veremos a seguir. Para aquecedores de exaustão natural, é obrigatório existir no local de instalação uma ventilação superior permanente de 400 cm², sendo que essa ventilação deve ficar no mínimo a 1,5 m do piso e pode ser feita com veneziana, janela, elementos abertos pré-moldados. É obrigatório também existir no local de instalação uma ventilação inferior mínima de 200 cm², sendo que esta ventilação deve ficar no máximo a 80 cm do piso. Caso sejam instalados 2 ou mais aquecedores de exaustão natural, é necessário recalcular a área total de ventilação permanente, sendo a fórmula dada como: ventilação total permanente em centímetros quadrados é igual à soma dos potenciais nominais dos aquecedores em quilocalorias por minuto multiplicado por 1,5. Vamos fazer um exemplo. Se forem instalados 2 aquecedores KO 1800S GLP no mesmo ambiente,
Acompanhe o cálculo das ventilações permanentes. A área total da ventilação permanente é 22.669 dividido por 60, multiplicado por 2, multiplicado por 1,5. O resultado obtido é 1.133,45 cm². Nesse caso, é maior que 600 cm². Portanto, devemos adotar esse valor. Segundo a NBR 13103, a ventilação inferior deve ser maior que 33% da área total calculada. Então vamos adotar 374 cm² para a ventilação inferior e o restante 760 cm² para a ventilação superior. Os aquecedores de exaustão forçada, segundo a NBR 13103, são aqueles que, por meio de uma ventoinha interna, aspiram o ar do ambiente para a queima e expelem os gases resultantes de maneira forçada para o ambiente externo. Para aquecedores de exaustão forçada, a ventilação permanente deve ser equivalente à área do diâmetro da chaminé. Se, por exemplo, instalarmos um aparelho com chaminé de diâmetro 100 mm, teremos necessidade de ventilação permanente de 78,8 cm², ou seja, ventilação de 10 vezes 8 cm. Atenção! Mesmo os aparelhos de exaustão forçada não devem ser instalados em banheiros e quartos, pois esses aparelhos usam ar do ambiente onde estão instalados para a queima. E por fim, o terceiro tipo de aquecedor são os chamados fluxo balanceado, que são aqueles que retiram ar para a queima do ambiente externo e depois da queima expelem os gases queimados para o ambiente externo por meio de dutos, ou seja, são aparelhos lacrados ou herméticos. Para aquecedores fluxo balanceado Comeco, não é preciso ventilação permanente no local de instalação, e esse tipo de aquecedor pode ser instalado em banheiros e até quartos, desde que instalados com um sistema chaminé completo para fluxo balanceado. Nesse capítulo, destacamos alguns aspectos que devem ser levados em conta para escolher o local de instalação do aquecedor. No próximo, vamos aprender sobre a importância na montagem do sistema de chaminé. A instalação do sistema de chaminé é obrigatória em todos os aquecedores de gás de passagem Comeco. Em primeiro lugar, por questões de segurança, para evitar contaminação por monóxido, e em segundo lugar, para propiciar uma maior vida útil no aparelho, já que não há excesso de calor na região da serpentina. Iremos nesse capítulo falar sobre sistemas de chaminé básicos, orientando como deve ser a chaminé e seus limites de acordo com cada tipo de aquecedor. Quando o aquecedor instalado for um modelo exaustão natural, deve-se evitar fazer curvas com o duto, pois as curvas são obstáculos para a saída dos gases queimados. Curvas sifonando o duto são proibidas. Para aquecedores de exaustão natural, o primeiro trecho vertical deve ter 60 cm e o comprimento máximo horizontal pode ser no máximo de 2 metros, desde a curva até o terminal na parte externa. Esse trecho deve ter inclinação positiva. Para os aquecedores de exaustão forçada, quem dá os limites para comprimento dos dutos de exaustão é o fabricante. A Comeco estabelece os limites nos seus manuais de usuário. Assim, percebe-se que para aquecedores de exaustão forçada, a instalação do sistema de chaminé é facilitada, pois inclusive os diâmetros dos dutos são menores. Os aquecedores fluxo balanceado Comeco usam dutos concêntricos, ou seja, na montagem do chaminé existe um duto central para a saída dos gases queimados e um duto externo para a admissão do ar para a queima. Para os aquecedores fluxo balanceado Comeco, é necessário um terminal de chaminé especial. Esse terminal acompanha o aquecedor fluxo balanceado Comeco. A montagem dos dutos concêntricos de chaminé fluxo balanceado deve ser feita com muito cuidado, para que os dutos não amassem ou soltem-se e não interfiram no processo de combustão.
Para montar o sistema de chaminé, em primeiro lugar, deve-se prender o duto central à gola menor do aquecedor através de uma abraçadeira. A abraçadeira é importante para que o duto central fique preso e não haja vazamentos. Depois, é preciso prender o duto maior na gola maior do aquecedor com a abraçadeira. Colocar fazendo um movimento giratório com certa pressão para prender o adaptador do duto central ao terminal. Prender o duto central ao adaptador do terminal. É necessário colocar uma abraçadeira. Por último, depois de estender com cuidado o duto externo, prendê-lo com a abraçadeira no terminal. Sempre certificar que os dutos estão realmente presos ao aquecedor e ao terminal. E também ajustar o terminal para que as entradas de ar fiquem no lado externo. Agora que já estudamos os sistemas de chaminé de acordo com o tipo de exaustão dos aquecedores, vamos finalizar esse assunto passando alguns aspectos importantes. Jamais instale um sistema de chaminé com redução de diâmetro, ou mesmo faça a redução de diâmetro no terminal. Qualquer redução no sistema irá prejudicar a saída dos gases queimados, podendo causar intoxicação. Quando o aquecedor instalado for exaustão forçada ou fluxo balanceado, montar o terminal de tal forma que fique uma inclinação negativa. Esse procedimento evita o retorno de água para o aquecedor. Utilize sempre terminais aprovados pela NBR 13103, como os terminais T e chapéu chinês. O chapéu T deve sempre ficar na posição vertical, distante no mínimo 40 cm da parede, assim como o chapéu chinês. Os terminais do sistema de chaminé devem ficar afastados. 40 cm de janelas de ambientes, de quartos e salas, 40 cm de paredes laterais ou tubulações, 40 cm abaixo de beirais, balcões e sacadas, 60 cm de tomadas de ar-condicionado. Para a instalação dos aquecedores KO 1500SX, KO 2200SE e KO 3500SE, é obrigatório o uso de adaptador para aumentar o diâmetro do chaminé. Para prender adaptador, use parafuso com rosca soberba, nunca de silicone. Prenda o duto flexível com a abraçadeira. Nunca prenda o terminal diretamente no vidro da janela. Certamente, o terminal irá mudar de posição pela ação de ventos. Solicite ao proprietário fazer acabamento em alumínio ou outro material para fixar o terminal. Existem outros aspectos importantes descritos na NBR 13103 que não foram mostrados nesse curso. Então sugerimos a você adquirir e estudar a NBR 13103 e executar outras soluções interessantes de chaminé. O funcionamento do aquecedor e também o conforto que ele irá proporcionar dependerá muito de que forma é realizada a alimentação de água. Antes de continuarmos, é importante definir os conceitos e a importância da pressão e vazão de água para o bom funcionamento do aparelho. A pressão e vazão são grandezas que andam juntas. A pressão disponível para o aquecedor trabalhar pode ser definida como a distância vertical em metros entre o nível superior da caixa d'água e o ponto mais alto de consumo da água quente. A pressão é expressa em metros de coluna d'água. Já a vazão é a quantidade de água despejada numa ducha ou torneira num determinado tempo. A vazão dependerá fundamentalmente da pressão disponível no ponto de consumo e do tipo de ducha ou torneira. A vazão pode ser expressa em litros por minuto. Para que um aquecedor de passagem funcione perfeitamente, é imprescindível que se tenha pressão disponível maior que 10 metros de coluna d'água. Quando não existe essa pressão disponível, é necessário instalar um pressurizador para bombear água quente e água fria. Atenção! A Comeco não aconselha o uso de água diretamente da rua, devido à oscilação de pressão e entrada de sujeiras no aquecedor. Inclusive, a utilização de água da rua causa perda de garantia do equipamento. Caso a residência utilize água de poços, favor analisar a qualidade e pureza da água, pois a mesma pode causar danos irreversíveis e rápidos aos equipamentos não cobertos pela garantia. A falta de pressão disponível prejudica muito a mistura de água fria com água quente.
Quando a pressão é insuficiente, o aquecedor poderá facilmente desligar durante a tentativa de regulagem da temperatura de água. Isso ocorre por falta de passagem de água pelo aquecedor ou até mesmo pelo superaquecimento do mesmo. Muitas vezes, diante das condições da rede hidráulica já construída, é impossível instalar um pressurizador para fornecer água para as redes de água quente e fria ao mesmo tempo. Assim, a solução é instalar um mini pressurizador na entrada do aquecedor. O ramal de alimentação do aquecedor deve ser exclusivo, ou seja, nesse de alimentação não deve existir nenhuma derivação para qualquer outro ponto de consumo. O diâmetro da tubulação que alimenta o aquecedor deve ser de 22 mm ou 3/4 de polegada. Próximo ao aquecedor, é importante um registro para manutenção e é recomendável que o trecho de tubulação entre o aquecedor e o registro seja adequado para a água quente. A tubulação de distribuição de água quente deve ser logicamente adequada para a água quente, utilizando materiais compatíveis para isso, inclusive, se necessário, utilizar isolamento térmico nos tubos, sendo que o ramal principal deve ser no mínimo de 22 mm ou 3/4 de polegada, já os ramais de chegada aos pontos podem ser 15 mm ou meia polegada. Deve-se consultar um projetista ou engenheiro hidráulico para dimensionar corretamente o sistema. Para fazer a ligação entre as esperas na parede e o aquecedor, normalmente usam-se flexíveis ou engates. Esses flexíveis devem ser preparados para receber água quente e fria e obrigatoriamente devem ter vazão interna livre. Os flexíveis devem ter rosca macho para aperto na espera da parede e porca-louca para aperto no aquecedor. Atenção! Não se deve utilizar flexíveis que criem restrição à passagem de água, como por exemplo os flexíveis de gás. Tampouco utilizar flexíveis de materiais não resistentes a alta temperatura. Deve-se ter cuidado para no momento da instalação dos flexíveis não criar uma obstrução para a passagem de água. Lembre-se, onde se utiliza guarnição para a vedação, não é necessário utilizar fita veda-rosca. O funcionamento do aquecedor, bem como o conforto que ele irá proporcionar, dependerá muito da forma que o aparelho for alimentado pelo gás. Por isso, a Comex chama a atenção de você, instalador, para evitar problemas que muitas vezes são relacionados com a infraestrutura do gás. A alimentação de gás para o aquecedor deve ser preparada para que não haja interrupção de funcionamento no momento do acendimento da chama ou durante o seu uso, haja aquecimento de água de acordo com a potência do aparelho, a chama tenha boa qualidade e não haja emissão de monóxido de carbono em excesso, e ainda, para que a vida útil do aparelho seja aumentada. No Brasil, atualmente utiliza-se dois tipos de gases basicamente, gás GLP e gás natural. O gás GLP, com a composição básica de 50% de butano mais 50% de propano, é armazenado e comercializado em reservatórios de diferentes tamanhos na forma líquida. O gás natural é composto principalmente de metano, 90%, e sua distribuição é feita através de tubulações subterrâneas. Atenção! Jamais utilizar um aquecedor produzido para gás natural, onde está previsto aquecedor GLP e vice-versa. Isso trará sérios problemas na qualidade da chama, podendo em poucas horas de uso danificar o aparelho por completo. Sempre verifique no aparelho o tipo de gás para qual este está preparado. A pressão do gás na entrada do aquecedor deve sempre ser disponibilizada de acordo com o tipo de gás. Esta pressão deve ser avaliada com o aparelho em funcionamento e em potência máxima, sendo que para o gás GLP, 280 mm de coluna d'água com variação máxima de 10%. Já para o gás natural, a pressão do gás com o aparelho funcionando em potência máxima deve ser 200 mm de coluna d'água com variação máxima de 10%. A essa pressão medida na entrada do aquecedor com o aparelho funcionando, chamamos de pressão primária.
é obrigatória a medição da pressão primária em toda instalação de aquecedor Comeco, sendo que esta deve ser realizada com auxílio de um manômetro. A Comeco recomenda o uso do manômetro de coluna d'água, ou manômetro digital, com variação de 1 mm de coluna d'água. Muitos aquecedores Comeco já têm espera para medição na entrada de gás. Lembramos que essa avaliação deve ser realizada com o aparelho em potência máxima, sendo isso conseguido em aparelhos com regulagem de gás mecânica, regulando o botão de volume de gás no máximo. Já nos aquecedores com controle digital, digitando 60 graus Celsius, mantendo a alavanca do controle de vazão de água no máximo e abrindo todos os pontos de consumo, lembrando que o equipamento já vem com os ajustes de pressão secundária do gás pré-regulados de fábrica, porém recomendamos a verificação do mesmo no local de instalação. Nos locais onde a rede de gás alimentar também fogões, fornos e outros equipamentos que utilizam o gás, é necessário que os mesmos sejam ligados em potência máxima para a leitura precisa da pressão primária. Além da pressão de gás, o aquecedor necessita também que a vazão do gás disponível que chega ao aparelho seja compatível com o consumo. Pressão e vazão adequados de gás dependem da central de gás GLP ou alimentação correta para gás natural, de uma tubulação com diâmetro adequado, de válvulas reguladoras bem dimensionadas e funcionando corretamente, de medidor bem dimensionado e do flexível registro de gás com vazão plena. O gás GLP é armazenado em cilindros e a primeira atitude é dimensionar a central de gás, ou seja, o tipo e o número de cilindros que irão abastecer o aquecedor, levando em conta o consumo do gás dos aparelhos que dependerão da central. Sabe-se que o P13 tem capacidade de vaporizar até 600 gramas de GLP por hora. O P45 tem capacidade de vaporizar até 1 kg de gás por hora. E o P190, que tem capacidade de vaporizar até 3,4 kg de gás por hora, isso quando a temperatura do ambiente é de 20 graus. Se verificando o manual do usuário de um aquecedor, observarmos que o consumo máximo é de 2,5 kg de gás por hora, então teremos na central de gás que reservar 3 cilindros P45 para esse aquecedor em trabalho simultâneo, mais 3 cilindros de reserva, já que de cada P45 só é possível retirar 1 kg de gás por hora. Caso a central de gás for mal dimensionada, como se usarmos apenas um cilindro P45, ocorrerá que quando for necessário a potência máxima do aquecedor, ou depois de algum tempo de uso contínuo, o lado externo do cilindro irá congelar, a pressão do gás primária irá cair e haverá, em casos extremos, até a interrupção de fornecimento de gás. O gás no interior dos reservatórios GLP está acondicionado na pressão média de 70 metros de coluna d'água, e para o gás natural a pressão de distribuição é variável, conforme a companhia distribuidora. Sendo assim, a única forma de baixar a pressão para uso em aquecedores ou em fogões é a utilização de válvulas reguladoras. A válvula reguladora tem funções importantes: reduzir a pressão de entrada e saída de válvula para uma pressão menor, estabilizar a vazão de gás durante a passagem pela válvula. Simplificadamente, existem os seguintes tipos de válvulas reguladoras: válvula de estágio único, válvulas reguladoras de primeiro estágio e válvulas reguladoras de segundo estágio. As válvulas de estágio único são aquelas que diminuem a pressão do gás de uma só vez, de alta pressão para a pressão de trabalho. São indicadas quando o aquecedor está próximo à central de gás GLP. As válvulas reguladoras de primeiro estágio são aquelas que diminuem de alta para a média pressão, lembrando que a pressão média máxima admitida é de 1,5 kg. Já as válvulas de segundo estágio diminuem a pressão de média para a pressão de trabalho. A solução utilizando essas duas válvulas é indicada quando o aquecedor está longe da central de gás GLP. Encontramos comumente essa solução em edifícios. Outra característica importantíssima das válvulas reguladoras é sua vazão de trabalho máxima. Na escolha das válvulas reguladoras, é obrigatório dimensionar a capacidade da válvula quanto à vazão. Cada válvula tem um máximo de passagem de gás, ou seja, uma vazão.
Em relação aos aquecedores Comeco, é preciso seguir as recomendações do quadro exposto. A tubulação para a condução do gás deve ter diâmetro mínimo de 15 mm. Atualmente, as normas vigentes adotam como tubos autorizados apenas os construídos em cobre rígido sem costura, aço e ferro sem costura. Jamais utilizar tubo maleável de cobre ou mangueiras. As conexões dos tubos devem ser feitas conforme o projeto. Sempre solicitar a ajuda de um engenheiro ou projetista para a elaboração do projeto. A tabela mostra os diâmetros de tubulação em relação à potência do aquecedor GLP e o comprimento da linha de gás. Atenção! Essa tabela deve servir apenas como orientação. O dimensionamento de centrais de gás e das tubulações deve ser baseada nas normas NBR 13932 ou NBR 14570, sendo realizada por engenheiros projetistas. A tabela mostra os diâmetros da tubulação em relação à potência do aquecedor GN e o comprimento da linha de gás. Diâmetros esses da tubulação desde a válvula reguladora mais próxima ao aquecedor. Atenção! Novamente, essa tabela deve servir apenas como orientação. O dimensionamento de centrais de gás e das tubulações deve ser baseada nas normas NBR 13933 ou NBR 14570, sendo realizada por engenheiros projetistas. O medidor de consumo de gás é encontrado em todos os apartamentos dos edifícios e também deve ter a vazão compatível com o aquecedor. A tabela mostra quais as vazões dos medidores em função da potência dos aquecedores. Caso o medidor de gás for incompatível com a necessidade de vazão do aquecedor, haverá problemas de fornecimento de gás para o aquecedor. É obrigatório a colocação de registro de gás entre a parede e o flexível de gás. O registro deve ser de esfera de vazão plena. É obrigatório a utilização de flexível para gás aprovado pela NBR 14177. Atenção! O flexível deve ter inscrição NB 14177 em uma das extremidades. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, é obrigatório fazer o teste de espuma em todas as conexões do flexível do gás, entre o flexível e o registro de gás e também entre o registro e a conexão de espera da parede. Fazer o teste apenas abrindo o registro de gás junto à parede, sem passar água pelo aquecedor. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, faça o teste de pressão de gás primária, lembrando que o aquecedor deve ser colocado em funcionamento na potência máxima. Procuramos nesse capítulo orientar você em diversos aspectos importantes e obrigatórios para o perfeito funcionamento dos aquecedores Comeco. Qualquer instalação fora desses parâmetros poderá causar problemas na ignição ou no funcionamento do aparelho. Após a instalação do aquecedor, é necessário fazer algumas verificações para que o trabalho seja finalizado sem erros. Sugerimos fazer as seguintes verificações. Verificar com o multímetro se a tensão na tomada utilizada pelo aquecedor está com a tensão correta. Abrir o aquecedor e verificar se o seletor de tensão no aparelho corresponde com a tensão da tomada. Se o aquecedor for eletrônico, verificar se a placa está com as regulagens para gases GLP ou GN. Verificar se há vazamento nas conexões de flexíveis do gás com teste de espuma, se há vazamento nos flexíveis de água ou no sistema de chaminé, verificar se não há mau contato no plug da tomada e se pressão primária de gás está com potência máxima, verificar o funcionamento do aquecedor nas potências máxima e mínima e se o local e o aquecedor estão limpos sem quaisquer vestígios ou restos de materiais. É importante, após a instalação de cada aquecedor Comeco,
dedicar alguns minutos na mesma ocasião ou no momento oportuno para explicar ao cliente como é o funcionamento do aparelho, mostrando todas as regulagens possíveis, que a regulagem da temperatura do painel digital não deve ser muito elevada para evitar dificuldades de mistura e consumo excessivo de água e gás, perdendo a característica de eficiência e economia dos aquecedores de passagem, que nos aparelhos convencionais é interessante alterar o volume de gás conforme muda as estações do ano para economia de gás, como se faz a mistura de água, fazer a troca das pilhas, manter sempre a vazão de água no aquecedor na posição máxima, que o manual do usuário tem explicações importantes sobre o aparelho. Acreditamos que é necessário para os profissionais que instalam e realizam manutenções de aquecedores Comeco entenderem conceitos importantes que influenciam o funcionamento dos aparelhos. Nesse capítulo, vamos revisar alguns conceitos. A pressão pode ser entendida como a grandeza física que expressa o valor que uma força F exerce sobre uma determinada área A, ou seja, a pressão é a força exercida em uma determinada área de contato. De maneira mais simples e aplicada à área de aquecedores, a pressão disponível para o aquecedor trabalhar pode ser definida como a distância vertical em metros entre o nível superior da caixa da água e o ponto mais alto de consumo da água quente. Você deve ficar atento, pois a pressão pode ser expressa de várias formas nos catálogos e manuais: metros por coluna d'água, milímetros por coluna d'água, quilogramas força por centímetros quadrados, megapascal, PSI, que é igual a libras por polegada ao quadrado. Um instrumento para medir pressão chama-se manômetro, e os mais utilizados são manômetro de Bourbon e de ponteiro, manômetro digital, manômetro de coluna d'água. A perda de carga é a perda de pressão causada pelo atrito entre as paredes dos tubos e o fluido em movimento. Sabe-se que, quanto menor o diâmetro do tubo, maior a perda de carga. Então, a pressão dinâmica é a pressão medida com o fluido em movimento e a pressão estática é a pressão medida com o fluido parado, sem perdas de carga. Para os aquecedores de passagem funcionarem bem, é necessário 10 metros de coluna d'água de pressão estática. A vazão pode ser entendida como